últimas rodadas da Série A. Aliás, hoje começa a 37ª rodada da competição. O primeiro jogo será Vasco e Mirassol. Ai, que pesadelo, São Januário. Ainda tá retumbando por aqui. Que isso, Tiagão? Você por aqui novamente, irmão? Eu já te vi no vídeo das 7. Não passou pela minha cabeça que você ia aparecer aqui novamente com esse belo rosto. Pois é, família vascaína. Estava aqui o Tiagão acompanhando alguns programas. Falei que vou reagir com a família vascaína. Mas, Tiagão, eu tô chateado com você, hein? Fiquei sabendo que hoje você não vai tomar aquele suco amarelo. E quando você não toma o suco amarelo vendo o jogo do Vasco, dá merda. Não, família, não vai dar merda hoje. Não vai dar. O Vasco vai jogar bola, vai jogar bem, vai ter uma grande atuação. 3 pontos na conta e confiança para o dia 11. É um belo adversário hoje. Mirassol tá jogando bola. É 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Um excelente teste, família. Então eu tava acompanhando o programa Os Donos da Bola aqui do Rio, e a galera falando desse confronto, mas destacando Andrés Gomes. Achei muito interessante. Tava acompanhando também o Luiz Heitor, né, que é torcedor do esporte, muito bom ele. Moleque manda muito bem, ele fala de futebol de um modo geral, e aí ele tava reagindo ao baldaço falando mal do Vasco. Que o time do Vasco é isso, que o time do Vasco é aquilo, e aí ele dá a opinião dele. Além disso, jogo aberto, né? A Renata Fã até coloquei aí no início do vídeo, a galera ali palpitando, né? O Cicinho, o Ronaldo, Edu, Dracena. Quero reagir aqui com vocês também, família. Além de destacar aqui algumas coisas, né? Pendurados, Coutinho, Gabriel Tagliari, né? Quero falar um pouco sobre esse jogador rapidamente, e o Watson, né? Destacar aqui o Watson também. Então chega aí que tem muita resenha nessa terça-feira de muito calor aqui em Queimados, Baixada Fluminense. Dá pra ver, ó, tô oleoso, tô suando, nossa senhora. Mas dá aquela força, família, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo pra fortalecer o trabalho do Tiagão. Parceria YouTube, Mercado Livre, Netshoes, falei Shopee e Magazine Luiza. É isso, família. A galera tá ajudando demais aqui o nosso canal. Tiagão, já entendi o esquema, não preciso comprar a camisa que você separou, o boné que você separou do nosso Vascão. É só clicar no seu link, se eu for comprar no Mercado Livre, é só clicar no seu link na Shopee, ou na Netshoes, ou na Magazine Luiza. Exatamente, família. É só você clicar no link e você comprar o que você já estava planejando, tá na sua cabeça, dezembro, cartão virou, é nóis, sobrou um papel colorido, pá, vou lá comprar. É isso, você vai estar me ajudando, porque foi o meu link que te direcionou para o Mercado Livre, Shopee, Netshoes ou a Magazine Luiza. Exatamente isso. Então a galera já tá ajudando muito aqui, fortalecendo o nosso trabalho, o nosso canal. Família, obrigado. Eu sei que você nessa reta final de ano vai comprar um presente, vai comprar uma camisa, um tênis pra ficar bem no Natal, Ano Novo. Clica aqui no nosso link. Ajuda o Tiagão. Valeu? Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu falei, né, que eu ia comentar com vocês rapidamente aqui sobre o Gabriel Tagliari. Eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo. Outros vão dizer, é jogador de time pequeno, o seu Nutella não tem a menor condição de jogar no Vasco. É, faz parte. Mas eu acho muito bom jogador. Vem fazendo um excelente campeonato brasileiro pelo Juventude. E eu tava vendo que o Remo, né, já tá tentando aí a contratação desse jogador, já que, né, o Juventude caiu para a 2ª divisão. Família, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que esse jogador aqui tem muito perfil do Diniz, porque é versátil. Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, eu assisti ele jogar umas 3 vezes, né, contra o Vasco, cara, contra o Cruzeiro, eu assisti o jogo inteiro. E contra o Bahia, tá? Então, assim, versátil. Joga ali de centroavante, joga pelos lados do campo. Basicamente fazendo o que o Ryan fez contra o Internacional. Cai pros lados, né, centroavante. Fez gol nessas últimas partidas, né, contra Cruzeiro, Bahia. Né, contra o Vasco ele não fez não, mas ele fez um salseiro lá na defesa do Vasco. Muito bom jogador, família vascaína. Não é um jogador que eu tô dizendo aqui que, nossa, vai resolver os nossos problemas. Opção, é você ter opção. Rendeu, assim como o PH, que veio do próprio Juventude, na verdade ele veio do Galo, né? Mas o Galo contratou ele jogando no Juventude. Rendeu, opa, uma aposta interessante. Não é um jogador para ser titular absoluto, é opção, né, no elenco, e eu entendo que isso é importante, né, família? O Vasco tem que se planejar nesse sentido também para o Campeonato Brasileiro. Tá vergonhoso, tá? Tá vergonhoso as participações do Vasco nessa competição, né? O Mirassol já pode empatar com a gente aí no G4. E assim, pra gente fazer um bom Campeonato Brasileiro, é claro que você tem que ter um time titular forte, mas ter opções no banco. Porque, suspensão, lesão, você tem ali jogadores que podem ajudar. O Vasco tem que pensar nisso pro ano que vem. Um Campeonato Brasileiro totalmente diferente, começando em janeiro. E claro que você já tem que pensar em opções. Eu acho que é um nome que muitos clubes
no Brasil aí na Série A, quero dizer, vão disputar, família. E se você acha que é uma merda, tem muita gente falando no nome do Pedro Rocha, né? Eu vi aí Corinthians, São Paulo, muita gente falando no artilheiro da Série B. Eu acho que o Gabriel Talhari vale, família vascaína, esse olhar. Destacar aqui com vocês, estava vendo na rede social dele, o Adson, né, fazendo um trabalho aí de musculação, de fortalecimento, um jogador importante, né, família, que assim, não conseguiu, né, ter sequência no Vasco, chegou em 24, mal ali com o Ramon Dias, o Mr. Paiva que consegue ajeitar o Adson, e aí vira um protagonista do Vasco, tem a lesão, volta esse ano, machuca de novo, né, que passagem, né, do Adson, com muitas lesões, assim como o Jair. Mas aqui tá um jogador que eu ainda acredito, como opção, sabe? Não para ser titular. O Adson, até se você olhar hoje, os dois jogadores que jogam, Andrés Gomes e Ryan, ele não é melhor que nenhum dos dois. Mas opção. É você ter, né, jogadores que possam te ajudar no decorrer da temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, que a gente precisa melhorar, né, em 2026, família. Então, espero que ele consiga se recuperar para, né, tá podendo fazer a pré-temporada com o Vasco para 2026. Família, no jogo de hoje, destacar aqui com vocês, inclusive no vídeo de mais cedo a gente debateu sobre isso, né? Sobre poupar contra o Atlético Mineiro. Então tá aqui, ó, Carlos Cuesta, Piton, Cauã Barros e Paulinho estão pendurados e podem desfalcar o Vasco contra o Atlético Mineiro pela última rodada do Brasileirão. Aqui, vai poupar, não vai poupar todo mundo, time misto. Aqui tá 2 jogadores que eu não levaria pro jogo, tá? Cuesta e Barros, porque o Vasco não tem reserva. Não tem nem alguém pra fazer deles. Não tem. 2 jogadores que eu pouparia, assim, com certeza, tá? Cuesta e o Barros. Barros é um cara que tem que ter saúde, tem que estar com a perna, né, tentando correr, tá lá na mente, e o Cuesta a gente não tem, zagueiro pelo lado direito. Então são 2 jogadores aqui que eu pouparia com certeza. Eu sou a favor de poupar, assim como eu comentei com vocês no nosso vídeo das 7, a prioridade do Vasco, na minha opinião, de torcedor, é a Copa do Brasil. Classificar pro G8, classificar no G8 ali, porque se perder, se der merda, Cruzeiro ou Fluminense se ganhar, o Vasco tá ali. Não concordo com isso. Não concordo com isso. Tem que jogar todas as fichas na Copa do Brasil. Poupar é importante nesse sentido, preservar alguns jogadores para chegar bem no dia 11. Eu sou a favor disso, família vascaína. E tá aqui, um jogador que eu espero demais nessa reta final da temporada, que é o Felipe Coutinho, né? Não vem fazendo gols, teve chance, né? Chances, na verdade, nesse jogo contra o Internacional, uma bela defesa do Rocher e a outra bola bateu no travessão, mas é um jogador que, família, a genialidade dele vai aflorar, vai aparecer e ele vai ser decisivo nessa reta final. Né? Tá aqui o destaque do lance, primeiro em chances criadas, primeiro em passes certos no terço final, dentro dos jogadores do Vasco, família, vale destacar isso, né? Primeiro em chances claras criadas e primeiro cruzamentos certos. Então, assim, é um jogador que tem muita importância nesse Vasco e vou cravar aqui para vocês. Hoje tem gol do Felipe Coutinho. Hoje tem gol do Felipe Coutinho. Família, vamos reagir aqui. Essa galera que eu separei aqui, os donos da bola, Luiz Heitor, os donos da bola eu falei, né? O jogo aberto, né? Os palpites, e a gente volta aqui para trocar uma ideia. Se liga só. Do Vascão que vai a campo, a gente tem campinho do Vasco aqui. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Hernandes, então mesmo time, né? Mesmo time. Thiago Mendes, Barros, Nuno Moreira, Coutinho, Andrés Gomes e Ryan. Técnico Fernando Diniz, jogo aqui em São Januário. A verdade o Mirassol é um time muito bom e a tabela mostra. Mas se o Vasco jogar o que jogou contra o Internacional, tem jogo e tem muito jogo, Bigode. Tem, GV, concordo com você. Inclusive, o Mirassol vem de uma derrota para o Vitória. É verdade. Então, o Mirassol já está garantido na Libertadores, então acho que também o ritmo já não é o mesmo e o Vasco pode se aproveitar disso. Lembrando, se o Vasco vence o jogo hoje, o Vasco chega a 48 pontos, igual o São Paulo na 8ª colocação, com a mesma pontuação. Então, é um resultado que é fundamental para o Vasco. Acho que o Vasco, nesse momento, não tem que negociar resultado, ainda mais jogando em São Januário, podendo ser o último jogo da temporada por lá. Ano que vem, como o Thiago bem trouxe, provavelmente a gente vai ter as obras em São Januário, então assim, o tempo da galera curtir o estádio tá acabando, então se você tem a oportunidade de ir a São Januário hoje à noite, vá, porque a gente não sabe quantos outros jogos terão por lá. E eu tô com o Diniz hoje, eu acho que o time do Vasco, que jogou contra o Inter, deu uma resposta muito boa. O Thiago Mendes, que para muitos e até para mim foi uma surpresa no time titular naquela ocasião, foi muito bem no jogo, eu particularmente gostei muito. E eu acho que é um time forte, E assim, lá na frente, esse quarteto
parece que está entrosando cada vez mais. A gente via o Nuno jogar muito lá pelo lado esquerdo, contra o Inter em alguns momentos ele veio para o lado direito, pode acontecer dele já começar por esse lado. Então são algumas variações, algumas alternativas que o Diniz tem encontrado para mudar um pouco esse panorama que o Vasco vinha aí de 5 derrotas seguidas. Então hoje é um jogo importantíssimo. Se o Vasco vence, o Vasco gruda no possível G8, sem contar que ainda está na própria Copa do Brasil e pode ser o grande campeão. Mas como a Copa do Brasil é depois do Brasileiro, vamos falar do Vasco na 8ª colocação, porque aí mesmo não sendo campeão, se abrir uma vaga, o Vasco está na Libertadores no ano que vem. Imagina isso. Imagina o Vasco na Libertadores no ano que vem. Você falou do Nuno Moreira do lado de lá, jogou por lá, jogou bem, mas eu acho que do lado de lá agora é esse homem aqui. A gente separou aqui números dele. Bota aí, Vinicius, uma arte dele, na verdade. Vinicius vai colocar o Andrés Gomes pelo Vasco, 16 jogos, 1 gol, 5 assistências. 162 minutos, mas aí, galera, eu acho que o torcedor vascaíno não conta, porque desses 162 minutos, dessa média aqui, muitos foram nesses últimos 5 jogos, que o Vasco não jogou nada. Tomou 5 porradas aí, e eu acho que é o seguinte... É o que o Fernandão falou semana passada. Agora é o momento do Vasco. É isso. É pegar essa reta aí, porque dá pra sonhar. A gente tem que... Pode jogar, Vini. Pode jogar outra arte aí do Dá Pra Sonhar. Aí, pode jogar aqui na tela pra gente. Aí, Fernandão. Pontuação média pra se classificar na pré-Libertadores é 51. Ou seja, são 2 vitórias. 2 vitórias do Vasco. É isso mesmo, GV. Boa tarde pra galera de casa. É interessante porque o Vasco tá a 5 pontos, 4 pontos da zona de rebaixamento e a 3 do São Paulo, que é um possível 8º, né? Quem briga diretamente pela 8ª colocação. E aí a gente começa a entender como o Campeonato Brasileiro é uma loucura. E com relação ao Andrés, muitos jogos ele entrou durante o jogo, né? Ele não começou como titular. Acaba contando como partidas jogadas, mas ele não começou o jogo, não teve tanto tempo. Só 9 como titular da 16. O que é uma coisa que ele já vinha pleiteando há muito tempo, já vê? Ele vinha entrando muito bem, vinha criando situações interessantíssimas de ataque para o Vasco. E essa mudança de posição favorece também um cara que é o PH, sabe por quê? Porque o PH ele é um cara que gosta muito de usar o lado do campo. Ele usa muito mais o lado do que por dentro. O Piton não. O Piton é um cara que usa o lado, mas também vem por dentro, finaliza muito bem essa bola de meia distância, consegue fazer muito bem essa função de meia. O PH não, é mais agressivo, mais agudo e usa muito o lado do campo. Às vezes você com o Andrés por ali tirava um pouco, né, do espaço do PH para fazer esses ataques à linha de fundo. Com o Nuno, ele vem para dentro para se associar com o Felipe Coutinho, com o Rayan, e aí dá o fundo pro PH é fogo, né? Mas aí é com o Nuno Moreira. Dá o fundo pro PH ter essa oportunidade de fazer a ultrapassagem. Ainda mais, ainda potencializa o Rayan, que ele consegue sair um pouquinho do centro para se posicionar ali na meia direita, onde ele gosta de jogar para poder trazer a bola pro lado esquerdo, bater de média distância. É um jogo interessantíssimo. O Mirassol também não está matematicamente classificado para a fase de grupos da... Não tá? Não. Porque Fluminense tem 58, Botafogo 59 e ele tem 63. São 6 pontos a serem disputados. Um empate é suficiente. É isso aí, um empate é suficiente, mas mesmo assim ele precisa pelo menos não perder para o Vasco. E aí vai ser um jogo bem interessante. O Mirassol gosta muito de ser reativo, principalmente fora de casa. Ele deu muito trabalho para o Flamengo no Maracanã jogando desse jeito, saltando muito bem a primeira marcação para poder contra-atacar. Posso falar uma coisa? A gente fez aqui uma arte das janelas há muito tempo atrás. Das janelas de transferência. Aí, o Flamengo trouxe Saúl, não sei quem, não sei o que lá. E vocês falaram assim, não sei se foram os dois ou só o Fernandão que eu sei que falou. Falou assim, pra mim a melhor janela é a do Vasco. Aí eu falei, tá maluco, o Flamengo trouxe Saúl, trouxe Alexandre, sei lá, quem, Danilo. Aí você falou, mas no Flamengo esses caras vão chegar, vão ajudar, mas é um time organizado que já tá encaixado. O Vasco, esses caras podem fazer a diferença. Ou não, porque a gente também não conhecia todos eles. Dos 5 que chegaram, 4, são 6 que chegaram, né, Vinícius? 4 são titulares e jogando bola. GV. A dupla de zaga é nova, né? É isso, dentro das necessidades. A dupla de zaga, Thiago Mendes e o André. E o Thiago Mendes também foi titular agora, primeira vez. Tomara que ele tenha sequência. E o Tietchan volta. O Tietchan estava suspenso. Vamos ver se o Tietchan não volta como titular também. Mas eu acho que o Thiago, como fez um bom jogo... Pro gol do Rayan foi piada. A gente sempre pensa que as coisas devem e podem ser diferentes. Só que a gente já pensou isso 500 vezes na temporada e nunca deu certo. Daria hoje? Vai ter que dar. Alguma coisa vai ter que ter sido encontrada por aqueles lá dentro do Beira-Rio, que são muito incompetentes, para que o Internacional faça uma partida diferente contra um Vasco da Gama ruim. O Vasco da Gama é ruim. O Vasco da Gama tem alguns bons jogadores, mas é um time fraco. Eu quero esquecer o jogo de hoje. Sabe o que me chama a atenção? É que muita gente no Brasil inteiro acha o time do Vasco ruim. Gente, o time do Vasco não é ruim, porra. É isso que eu fico espantado. Tu pode até falar que o time do Vasco é mal treinado, que tem limitações ali, mas tu falar que o time do Vasco é ruim. Porra, irmão, com todo respeito, mas tu não acompanha o Vasco, pô. Vamos lá. Nome por nome. Paulo Henrique,
Seleção brasileira. Tava recentemente, não foi há 500 anos. Seleção brasileira. Na zaga, Carlos Cuesta, seleção colombiana. No gol, Léo Jardim, um dos melhores goleiros da Série A. Ponto. Aí tu vai um pouquinho mais lá pra frente. Coutinho, meio atacante, que já foi da seleção brasileira e ainda assim é muito diferenciado. Numa ponta, tu pode ter Ryan, ou Nuno Moreira, ou Andrés Gomes. Andrés na direita, Ryan na direita também, né? Ryan, ou de centroavante, de falso 9. E na esquerda, Nuno Moreira. São bons jogadores. Bons jogadores. Não são jogadores do primeiro escalão da Série A, mas são bons jogadores. Ryan é primeiro escalão de Série A. Coutinho, pra mim, tá ali, próximo do primeiro escalão da Série A. Paulo Henrique, escalão de Série A primeiro. Léo Jardim, primeiro escalão de Série A. Lucas Piton, mesmo com suas limitações defensivas, no ataque apoia muito bem. É um bom lateral. Cauã Barros é um bom volante. Eu já nem acho... Tipo, a gente entrando nos volantes do Vasco, Hugo Moura, Cauã Barros, Tietê, são bons jogadores. Nada de extraordinário. Aqui eu não vou enaltecer muito não. Fez gol hoje, Cauã Barros de cabeça, beleza? Parabéns pra ele, show. Mas eu não vou aqui enaltecer Cauã Barros. Não vou. É um bom volante, show, parabéns. Thiago Mendes, beleza. Mas eu não vou enaltecer nem tanto essa galera pra não superestimar demais também. Mas falar que o time do Vasco é ruim, pra mim é de uma loucura assim, ímpar, tá? Assim, é o cara que não tá acompanhando o jogo. É bem assim, tá acompanhando o Vasco. O que faltava pro Vasco é um treinador, né? Ou falta ainda na visão de alguns, né? Vamos de palpites para esse jogo? Palpite? E você começa. Palpite para esse jogo, Vasco e Mirassol, hein? Meu Deus, eu vou... O Diniz, eu gosto muito do Diniz. Quando ele encaixa, ele goleia. Com chuva ou com sol, à noite ou de manhã. Eita. Então, 2-0 Vasco. Edu Dracê. Eu vou ser mais tranquilo assim, um empate, 1-1. Bom também. E você, Cicinho? Olha, o que me surpreende é a organização desse time do Mirassol. Sim. E o Vasco, assim, é um time... não vou falar desorganizado, é a maneira do Diniz jogar. Então, acredito que o Mirassol vai encontrar mais espaço. 3-1 Mirassol. Eu vou de 2-2 esse jogo. Bom empate, né? Um empatezinho, não é? Tá aí. Família, eu preferi colocar os vídeos dessa forma porque fica mais rápido pra editar. E já é 1h18, então eu tenho que colocar esse vídeo aqui o mais rápido possível e logo mais o Vascão tá em campo, né, às 7. Mas assim, família, deixa eu começar destacando a visão ali do Luiz Heitor. Eu concordo plenamente com ele. Eu vi, né, ali nos comentários desse vídeo, vários vascaínos, né, falando, tipo, é muita gente, é a mídia, que não gosta do Vasco e tudo mais. Mas assim, família, eu até concordo com isso, que a galera tem uma má vontade com o Vasco. Mas tem muito vascaíno que acha isso, que concorda com o Baldasso. Mas muito. Eu vejo aqui os comentários, o time do Vasco é fraco, o time é isso, o time não sei o quê. Muitos vascaínos. Eu falo isso desde o início da temporada, né, que esse Vasco é o melhor desde 2012, em opções, time titular. E o time melhorou muito, né? O GV falou sobre isso, né? Melhorou muito com o Cuesta, com o Robert Renan, com o próprio Andrés Gomes. Espero falar isso também nessa reta final do Thiago Mendes. Já pensou ser o jogador que vai, né, ajudar na reta final? Apareceu. Ninguém estava esperando mais nada dele e começar a contribuir do nada, né? Pô, seria maravilhoso. Então, mais um reforço pra gente destacar dessa última janela aí do Vasco. Então, eu também, cara, eu não acho o time do Vasco ruim. Eu acho um time que, em alguns momentos, é vagabundo. Né? E eu acho que essas 5 derrotas aí mostram isso, principalmente a do Juventude, porque eu repito, Botafogo e Cruzeiro, na minha opinião, escolhas do Diniz. O jogo contra o São Paulo não entra nessa visão minha, porque o Vasco jogou bem, o Diniz atrapalhou ali no segundo tempo, e no jogo contra o Bahia a gente, né, competiu fisicamente, foi um time mais móvel, mas tecnicamente foi um jogo pavoroso, né, pavoroso. E agora contra o Internacional, esse amasso. Então assim, cara, a goleada contra o Santos, teve o jogo contra o Fortaleza, a forma que o Vasco ganhou do Cruzeiro, do Fluminense, Santos, falei, Internacional, cara, um time ruim não faz isso. Um time ruim não tem 55 gols na competição. Não tem, mas falta equilíbrio, a defesa, né, não sustentou, muito também pelo nosso ataque não ajudar sem bola, e o Vasco tem números, né, de gols sofridos que a gente pode comparar com times que vão cair. E isso é constrangedor, isso é difícil de aturar, podemos dizer assim. Então não acho o time do Vasco ruim. Um outro dia eu vi um comentário aqui de um vascaíno no nosso canal falando assim, Thiago, ele comparou que o Vasco em relação ao Galo do ano passado é a mesma coisa do Vasco desse ano para o Fluminense. Eu discordo totalmente, sabe? Eu discordo totalmente, não acho. No ano passado o Galo era amplo favorito para passar do Vasco.
mas muito favorito. Porque o Vasco não tinha nem ponta, gente. Era o Emerson Rodrigues, era o Puma Rodrigues jogando improvisado, o Coutinho, né, meia boca, né? Não tem comparação, não existe. Esse ano não, pô, eu sei que o Fluminense está performando, mas o Vasco tem peças para competir. O Vasco tem peças para passar e vai passar. O Vasco vai disputar a decisão da Copa do Brasil. O Vasco vai ganhar a Copa do Brasil, pra mim. É isso. E ali, em relação à visão, deixa eu focar no Andrés Gomes. Cara, foi aquilo que eu falei com vocês há muito tempo, né? Eu venho comentando isso. Eu sei que, poxa, eu sei que eu sou ignorante nesse sentido, não posso pensar assim, tenho que respeitar a opinião de todos. Mas foi o que eu falei. A galera que pede o Andrés Gomes no banco pra entrar no decorrer dos jogos, no segundo tempo, porque ele não sabe definir, porque ele é isso, porque ele é aquilo, não entende nada. Não entende nada. Mas nada, desculpa, não entende nada. O Vasco precisa de saúde, o Vasco precisa de velocidade, o Vasco precisa de dinâmica, o Vasco precisa de um jogador sem bola, ajude, né? Aguente correr pra ajudar ali o Piton, como ajudou contra o Internacional, que dê essa condição de chegar no fundo, tapa na frente, 3 dedos do Thiago Mendes chegou no fundo, bateu cruzado, o Ryan fez. Agora, entendo, eu concordo com você quando você fala que ele tem dificuldade para definir no último passe, em vários momentos. Se ele tivesse um pouquinho mais de refino, o Vasco poderia ter metido uns 8. Fácil. Ele deixou de tocar uma no Coutinho, ele adiantou a bola e o Rocher conseguiu abafar, ele saindo na cara do gol, entre outros lances. Mas, família, é um perfil de jogador, não vou nem falar dele. É o perfil, é a velocidade, é a intensidade, é o tapa na frente, é a bola em profundidade, é o lançamento para ganhar em velocidade. Tem que ter no Vasco. Tem que ter no Vasco. Poderia ser qualquer outro. Tem que ter. Além de ter números interessantes. Eu sei que ali a questão dos minutos, concordo com eles, porque nessa sequência de 5 jogos acaba, né, piorando os números dele aí, mas 5 assistências e um gol. 5 assistências. É muita coisa. É muita coisa. Deu mais uma aí no jogo contra o Inter, ainda foi coroado com gol. Espero que ele possa pegar esse jogo e evoluir. Confiança. Então o Andrés Gomes, na minha opinião, é muito titular desse Vasco. Em relação aos palpites ali, né, principalmente o do Cicinho, eu só tenho uma coisa a dizer, Cicinho, chupa.